Ele forma médicos que vão cuidar da gente depois. Ele é membro titular do Grupo de Estudos ou da Organização de Estudos em Doença Inflamatória Intestinal do Brasil e é também membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Vem cá. Obrigado, muito obrigado a todos, obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Eu lido com doença inflamatória há muito tempo e eu acho que o trabalho que a Marta faz, o trabalho que todo esse pessoal que está aqui em conjunto faz, é de extrema importância. Eu sou da época, Marta, que a gente não tinha nem corticoide direito para dar para o paciente com doença inflamatória. A gente via esses pacientes sofrendo, a gente via esses pacientes chegar com 5, 10, 15, 20 anos de atraso diagnóstico, com doenças extremamente complicadas, um colo todo estenosado, com cirurgias várias. E hoje a gente tem a satisfação de estar aqui, tendo a oportunidade de falar isso, para levar e distribuir esse conhecimento e essa informação para que as coisas melhorem. E eu acho que já melhorou bastante. Bom, minha missão aqui hoje para vocês é falar do que são as DIs, quando suspeitar, principais achados diagnósticos. Eu já vou dizendo o seguinte, para os meus residentes, eu falo, nós devemos pensar DI na mente. DI na mente, né? DI na mente. Dado a frequência que a gente tem das doenças inflamatórias e como elas estão presentes no dia a dia da nossa atividade médica. Esses são meus conflitos de interesse. O que eu tenho que falar para vocês são coisas básicas, inicialmente, sobre a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, doenças imunomediadas, crônicas, persistentes. Não existe a doença se curou, eu parei de tomar um remédio porque a doença ficou curada. Isso não existe. A doença é persistente, só que ela tem surtos de remissão e de exacerbação. Na doença de Crohn, a gente tem uma inflamação transmural, que é progressiva, pode ir da boca ao ânus. Tive recentemente, Marta, um paciente com câncer com Crohn de boca. Mas o acometimento maior, onde foi descrito por Crohn e colaboradores, é no ilho terminal, não tenha dúvida. E essa doença pode evoluir, sim, com estenoses, fístulas e abscessos. A retocolite ulcerativa já é um pouco diferente. A retocolite ulcerativa acomete o reto e os cólons, acomete somente a mucosa e tem um padrão contínuo de acometimento dessa mucosa, enquanto no Crohn isso é salteado, né? E a retocolite ulcerativa muitas vezes pode necessitar de procedimentos em que se retira todo o colo. Qual é o principal mecanismo que leva a essa doença? Nós não sabemos. Quem tiver essa informação aí no bolso é candidato ao próximo Prêmio Nobel de Medicina. A gente não tem essa informação concreta, diversos fatores, sejam eles ambientais, ligados ao genoma, à resposta inflamatória, ou seja, de diversas origens que se interagem para que esse indivíduo tenha uma reação inflamatória e que vai levar a uma disruptura dessa parede intestinal, dos mecanismos que estão conjugados a essa parede, a microbiota intestinal, a celularidade dessa parede intestinal, as células de Goblet de Panay, e a resposta imunológica, em que nós vamos ter uma predominância de uma resposta TH1, TH2 na doença de Crohn, TH1 e TH17 na doença de Crohn e TH2 na retocolite ulcerativa, em que ela se perpetua, essa resposta, há uma perda da contenção dessa resposta inflamatória, e isso leva a danos teciduais, no caso da doença de Crohn, danos teciduais progressivos com estenoses, fístulas, abscessos, necessitando de correções cirúrgicas, várias nesse paciente, de acordo com a evolução da doença. Mas não é muito diferente na retocolite ulcerativa. Na retocolite ulcerativa, a gente também tem não só essas lesões epiteliais na mucosa, e essas lesões crônicas alteram o funcionamento desse órgão, e isso leva essa infecção permanente a danos estruturais importantes, inclusive no que diz respeito à possibilidade de displasia e neoplasia, que é o grande, vamos dizer assim, o grande mal que acomete esses pacientes ao longo do tempo.
Como é que ela se manifesta na nossa população e no mundo inteiro? Geralmente em pacientes jovens, no final da adolescência ou nos adultos jovens, tanto na retocolite como na doença de Crohn. Na retocolite ulcerativa, a gente tem um pequeno pico na terceira idade, principalmente em homens, mas não é muito diferente, ou seja, indivíduos jovens, pessoas jovens. Isso está se alastrando por todo o mundo, não só aqui no nosso mundo ocidental. Nos países desenvolvidos isso já é muito mais frequente e prevalente. Nos países em desenvolvimento está aumentando bastante, como também no Oriente. Então, essa doença ela está aumentando progressivamente em todo o mundo. Aqui a gente tem um mapa do nosso Brasil. A gente vê aqui os estados mais industrializados, talvez tenha alguma coisa a ver com a urbanização das pessoas, de ritmos de vida, alimentação que requer nas pessoas nas grandes cidades, mas vejam como ela se alastra por todo o Brasil, inclusive aqui no nosso estado de Goiás. Nós temos dados epidemiológicos aqui no estado de Goiás, que a gente fez de pesquisa aqui, com um aumento muito expressivo nos últimos 20 anos, a gente levantou dos últimos 20 anos. Nós temos um pouco mais de retocolite ulcerativa, que em Goiás também tem, do que Crohn, mas é quase que meio a meio. E também em Goiás, também, nos nossos dados, é um pouco maior prevalência em mulheres. Esses aqui são dados do DataSUS gerais do Brasil e batem com os nossos que a gente tem aqui. Bom, vai aqui como é que nós vamos suspeitar dessa doença. Pacientes jovens, já falei, indivíduos jovens, né? Uma queixa muito importante, que a gente não pode desprezar, indivíduo com dor abdominal. Essa dor abdominal tem sempre sendo na fossa ilíaca direita, como na doença de Crohn, é uma localização maior. Não, nem sempre. Uma dor abdominal contínua, a gente tem, na semiologia dos meus alunos, eu mostro o sinal da adaga, né? O indivíduo que tem aquela dor, que vai daqui do mesogastro ou do hipocôndrio esquerdo em direção ao mesogastro ou à fossa ilíaca direita, significa uma dor contínua? Significa, investigue delgado. Isso pode ser um Crohn de delgado. O indivíduo que tem uma dor abdominal na fossa ilíaca esquerda, que tem alteração do hábito intestinal, investigue sigmoide, né? Ou seja, a questão da dor abdominal, nesses casos, ela é muito presente. Tanto no Crohn quanto na retocolite ulcerativa, muito mais na doença de Crohn. E a diarreia é outro fator. Diarreia persistente, sempre pensar DI na mente. Sempre pensar DI na mente. Uma diarreia alta, ou seja, poucas evacuações com grande volume, pensar em Crohn. Diarreia baixa, principalmente se for mucosanguinolenta, várias vezes ao dia, retocolite ulcerativa. Emagrecimento, muito mais no Crohn do que na retocolite ulcerativa. Por quê? O Crohn acomete um órgão nobre que nós temos, que é o intestino delgado. O intestino delgado é que absorve todos os nutrientes que a gente come, portanto, vai dar perda de peso. E as manifestações intestinais, que são várias, mas que podem, inclusive, preceder o aparecimento da doença inflamatória. Estar junto ou suceder, numa grande porcentagem de casos, eu vou falar alguma coisa sobre posteriormente. E esse diagnóstico ele não é somente o diagnóstico clínico, ele deve ser juntado a exames laboratoriais, de imagem, endoscópicos e anatomopatológicos. A gente monta esse quebra-cabeças, né? Como digo, quebra-cabeças, a gente não quebra muito a cabeça hoje com os dados que a gente tem, a gente faz diagnóstico sim, faz um diagnóstico propositivo, faz diagnóstico de doença inflamatória, juntando esses dados que a gente pode coletar dos nossos pacientes. Isso é muito importante porque se você não pensar em doença de Crohn, em retocolite ulcerativa, você pode perder esse paciente e retardar um tratamento precoce. Antes a gente considerava tratamento precoce até 2 anos, era uma coisa fantástica. Hoje estão falando de 18 meses, agora estão falando de 12 meses. Você tem resultado melhor do que com 18 e com 24 meses. Ou seja, cada mês que a gente perde é mês que a gente pode dar margem a uma resposta ao tratamento ou a complicações da doença. Nós temos que aproveitar essa janela de oportunidade. Essa janela de oportunidade é que vai fazer toda a diferença na evolução desse paciente para que ele não sofra uma doença com inflamação contínua
que leva a estenoses, fístulas, abscessos, procedimentos cirúrgicos, etc., que não interfira tanto na sua qualidade de vida, nos seus hábitos de vida normais, como todo mundo tem, no seu trabalho, na sua família. Ou seja, esses pacientes sofrem muito por conta dessa doença em atividade. Na doença de Crohn, o que a gente tem de principais parâmetros clínicos? Eu já citei aqui para vocês a dor abdominal, que para mim é o sintoma cardinal, é o sintoma principal. Muito difícil um paciente com Crohn que não tenha alguma dor abdominal. A diarreia pode estar presente? Pode não estar presente. Por isso que, às vezes, a gente tem que pensar DI-mente. Ou seja, tem pacientes com Crohn que evoluem com estenose e constipação intestinal, inclusive. Tá? Então, nem sempre você vai esperar aquela diarreia alta, clássica da doença de Crohn. Tem Crohn de cólon, que o paciente tem uma diarreia baixa, em vez de ser uma diarreia alta, mas a diarreia está muito presente nessas situações. Há perda de peso, principalmente quando o Crohn é um Crohn de delgado. Isso aí na história do paciente, vai te olha, perdi tantos quilos, perdi 5 quilos, 2 quilos, 3 quilos. Isso é importante. Febre no Crohn, ela só é alguma coisa assim, muito característica quando você tem alguma complicação. Geralmente, se esse paciente tem febre, é uma febre baixa que isso não é muito referido como um sintoma para o diagnóstico, mas quando esse paciente tem alguma coleção, algum abscesso, é óbvio que isso aí vai ter picos febris, etc. Mas uma coisa muito importante, quando a doença tem atividade, eu deixei um pouquinho para frente, é esse termo aqui, fadiga, né? Traduzido de uma forma, sei lá, meio abrasileirada. Eles traduzem fadiga do fatigue, do inglês. Na verdade, isso aqui quer dizer cansaço, letargia, falta de ânimo, indisposição. Não é aquela fadiga que em Goiás a gente usa, fulano está fadigado, ele está ansioso, né? Esse termo a gente tem aqui, tá? Não é só lá no sul que vocês têm uns termos típicos, não. Então, fadiga vem desse termo fatigue, do inglês. Letargia, cansaço fácil, né? Indisposição. Sangue nas fezes, no Crohn não é tão frequente. Pode estar presente, principalmente se for um Crohn e que envolve reto canal anal ou o cólon baixo. Fístulas, esse sim, as doenças fissulizantes, a gente, N vezes eu pego pacientes que têm fístula perianal, em que não se suspeitou no diagnóstico de Crohn, esse paciente está sendo tratado por uma fístula perianal esporádica há muitos anos, e ele, na verdade, tem Crohn, isso não é incomum. Assim como também a doença perianal propriamente dita, né? E outras manifestações, né? Úlceras, aftas, a colelitíase pode acontecer, uma vez que inflama o ilho, a colelitíase é mais frequente no Crohn, disfagia quando há outros acometimentos, e outros sintomas gerais, mas principalmente dor abdominal, diarreia, perda de peso, fatigabilidade, né? São sintomas que a gente pensa muito na doença de Crohn. Isso aqui é uma das complicações do Crohn, uma doença perianal, numa mulher com fístula retovaginal, de difícil tratamento. Na retocolite ulcerativa, os sintomas são um pouco diferentes. A retocolite ulcerativa é diarreia com muco e sangue, a forma mais comum de apresentação da doença. Urgência, tenesmo. Por que urgência e tenesmo? Porque ela comete o reto, acomete o canal anal, né? Esses pacientes vão ter uma diarreia baixa, né, várias vezes ao dia, em pequenas quantidades, às vezes vai no banheiro e nem faz a evacuação, fica só com aquela vontade, né, ou faz alguma coisa de muco e sangue, não sai nem fezes, né? Incontinência, às vezes o paciente nem chega ao banheiro, já está perdendo muco e sangue pelo ânus, né? Cólicas no baixo ventre, né? Geralmente no hipogastro, no hipocôndrio esquerdo, são sintomas cardinais dessa doença. Então, na retocolite ulcerativa já é um pouco diferente esses sintomas, mas que a gente deve pensar no diagnóstico de uma doença inflamatória. De novo, fadiga também acontece, não com tanta frequência, mas acontece dependendo da gravidade do quadro, é bastante semelhante. Perda de peso, não tão frequente no Crohn, mas dependendo do caso, da gravidade também pode acontecer. Mal-estar entra nessa situação, porque esse paciente vai tantas vezes ao banheiro que ele não dorme direito,
ele não come direito, ele não trabalha direito, ele tem uma qualidade de vida péssima, ele não tem como ficar muito de bem com a vida, não tem como. Isso é impossível de se admitir uma situação dessa. Febre, como eu disse, também geralmente uma febre muito baixa quando aparecer, mas febres mais altas podem significar alguma complicação da doença. Falando sobre as manifestações extraintestinais, né? Sempre prestar muita atenção nisso. Eu recebo muito paciente de reumatologista que tem uma espondilite anquilosante e que começou com uma dor abdominal. Eu vou em cima do Crohn na hora, não tem nem que ver, né? Não tem pacientes com artropatia periférica que tem algum sintoma abdominal, né? Seja artropatia periférica pulso-articular ou poliarticular. A poliarticular geralmente tem um curso separado da doença inflamatória, né? A poliarticular, a pulso-articular de grandes articulações periféricas, migratórias, geralmente é quando tem atividade da doença. Eritema nodoso. O eritema nodoso pode aparecer muita coisa, muitas doenças, né? Doenças virais, até uso de medicamentos, né? Alguma inflamação sistêmica. Mas quando você tem um eritema nodoso e alguma manifestação intestinal, tem que pensar em doença inflamatória com certeza. Úlceras orais. Isso é muito falado, não é tão frequente quanto a gente imaginava. Menos de 3% dos casos podem apresentar. Mas essas úlceras orais de repetição, com o paciente apresentando sintomas poliarticulares ou sintomas digestivos, a gente deve investigar. Episclerite, né? Episclerite é uma condição em que geralmente acompanha um curso paralelo à doença inflamatória, então o paciente pode estar com o seu intestino inflamado, e isso é um diagnóstico de uma manifestação intestinal, que às vezes é o que leva o paciente no médico. Ele já se acostumou tanto com aquele hábito intestinal alterado, que ele chega no médico e fala, olha, o doutor me mandou aqui, eu fui no oftalmologista, ele viu isso aqui e me mandou aqui. Isso não é incomum, é muito frequente, inclusive. Pioderma gangrenoso, né, é uma outra condição. Eu vou falar sobre manifestação intestinal amanhã, eu não separei uns slides, mas isso aqui tem algumas lesões horríveis, né, de gangrena mesmo, que chega até a musculatura, até o periósteo. Uveíte é uma urgência médica, também já recebi pacientes assim, e os pacientes com colitis esclerosante primária, esses já estão com gastrohepato, esses já são mais fáceis de caminhar, mais fácil da gente perceber. Nós vamos pedir exames laboratoriais para esses pacientes para fechar aquele quebra-cabeça, né? Hemograma, prova de atividade inflamatória, perfil de ferro, vitamina B12, a calprotectina fecal, um parasitológico de fezes. Na nossa região é muito importante que seja feito esse exame. PEASC e PEANCA não são diagnósticos, exames de diagnóstico, são mais para exames prognósticos. Eu coloquei isso aqui, que eu gosto de falar para os meus alunos, isso é pegadinha de concurso. Parâmetros de imagem, raio-x, símbolo de abdômen, vai pouco ajudar a gente, muito pouco ajudar. Quase, só se o paciente tiver alguma complicação, abdômen agudo, alguma coisa desse tipo. Ultrassom, aqui no nosso meio, a gente não faz ultrassom de intestino, mas já tem locais no Brasil em que isso é feito. Eu participei, inclusive, de um curso recentemente, e eu acho que é um método que vai virar aqui. Eu acho que tem muita gente já começando a fazer e os resultados são muito bons. Nós não temos muita experiência aqui na nossa região e muito pouco do Brasil, inclusive. Mas o que a gente se baseia para fazer esse diagnóstico na enterotomografia e na enteroressonância. A enterotomografia e a enteroressonância nos dão imagens, mas olha, com contraste. Enterotomografia e enteroressonância sem contraste, a gente vê isso aqui. A gente vai ter que ser muito detalhista para ver que essa parede aqui pode estar espessada, se não usar contraste. Mas se você usou contraste, você tem uma nitidez do espessamento dessa parede, da inflamação tecidual e outras informações que a radiologia nos traz. Então, esses pacientes têm que fazer o uso de contraste para que a gente possa ter essa informação mais detalhada. Os achados endoscópicos, né? Eu falei do paciente com disfagia, pode ter uma úlcera de esôfago como essa aqui, isso é raro, mas se tem que fazer o diagnóstico. Esse paciente também é raro e difícil de tratar. O exame que vai nos dar maior informação, principalmente num paciente com diarreia, é a colonoscopia. Obviamente, a gente vai poder fazer o diagnóstico de uma retocoltisserativa, de uma doença de Crohn ileocolônica, ou mesmo uma doença de Crohn colônica. Nesses achados, a gente vai poder fazer e especificar esse diagnóstico, e esse é um exame muito precioso.
Eventualmente, como é um paciente, os pacientes mais difíceis de diagnóstico, é isso que eu falei, o sinal da adaga, isso, o quê? Isso é muito teórico. Às vezes você está com um paciente e pede para ele, olha, eu estou suspeitando que você pode ter um Crohn de Delgado. Como fazer esse diagnóstico? Né? O paciente não vai ter acesso a enterotomografia, enteroressonância, ou mesmo isso não dá uma sensibilidade diagnóstica que a gente precisa, nós vamos ter que investigar esse exame por enteroscopia ou cápsula endoscópica. Mas são exames que a gente tem condições de pedir, de pensar, de pedir e de fazer o diagnóstico desses pacientes. Na cápsula eu tenho restrições um pouco à cápsula no Crohn. A cápsula no Crohn eu já tive 2 casos de pacientes de outros médicos, né, que chegaram para mim com cápsula retida. Então, a cápsula, geralmente, eu solicito quando eu não tenho, quando eu suspeito fortemente de que o paciente tenha um Crohn de Delgado, uma inflamação de Delgado, mas que tenha os exames de imagem negativos. E não tenha nada de uma estenose ali que vai me surpreender com uma cápsula retida, embora seja um exame de excelente precisão para diagnóstico do intestino médio. E a gente tem o estudo anatomopatológico, acabar de fechar tudo isso, né, que vai mostrar o quê? Na doença de Crohn, e isso o endoscopista deve ser treinado para isso, e eles estão cada vez, estamos, né, eu sou endoscopista também, né, cada vez a gente fala, olha, pelo menos 2 amostras de cada segmento, 5 segmentos, incluindo o hilo terminal, e na análise dessa amostra a gente vai ver um infiltrado inflamatório, com linfócitos plasmócitos, regularidades de criptas. Não espere encontrar granuloma e biópsia de mucosa. Isso é, na minha experiência, na minha prática, isso é extremamente raro. A gente encontra granuloma em peça cirúrgica, mas em amostra de biópsia endoscópica isso não é frequente. Mas quando tem, 10 a 20% dos casos tem, isso fecha o diagnóstico com toda certeza. Na retocolite ulcerativa, como a doença da mucosa, a gente vai ver alterações nas criptas, abscessos de criptas, atrofias de criptas, desarranjo dessas criptas, não tem granuloma de espécie alguma, e um infiltrado de células inflamatórias permeia essas criptas ou na submucosa de linfócitos, plasmócitos e granulócitos. Bom, feito o diagnóstico, esse aqui é uma fichazinha de checklist que a gente faz, infelizmente não ficou muito nítida pela projeção. Primeiramente, verificar se esse diagnóstico está correto. Segundo, tentar localizar essa doença e classificar essa doença, né, de acordo com a classificação de Montreal, seja do Crohn, seja da retocolite ulcerativa. Né? E aqui uma série de medidas que a gente vai tomar, né, no encaminhamento desses pacientes, de exames laboratoriais, de exames de imagem, de confirmação da doença, da extensão da doença e do que essa doença pode estar ocasionando a esse paciente. E todas as medidas que a gente vai tomar em relação à proteção desse paciente, por exemplo, a avaliação ginecológica, a pesquisa do HPV, um rastreamento para osteoporose, detalhes que o especialista ou o médico que está atendendo esse paciente tem que pensar que na doença inflamatória isso acontece e que a gente tem que proceder para que esse paciente tenha o melhor atendimento possível. Bom, aí a gente vai falar num assunto. Bom, nós suspeitamos que é doença inflamatória, mas existem diagnósticos diferenciais? Minha resposta simples seria essa, né? Qualquer doença que dá inflamação no trato gastrointestinal, ela pode dar sintomas da doença inflamatória, já que é uma inflamação, né? A tuberculose? Sim, a tuberculose. Eu já tive paciente com tuberculose e Crohn, as duas juntas. A colite isquêmica, difícil esse diagnóstico diferencial, tá? Esses pacientes com colite isquêmica, você falar que não é Crohn, ou olha, só com a peça cirúrgica, é um diagnóstico diferencial complicado, principalmente naquelas colites de cólon direito ou de colo esquerdo, há uma dificuldade diagnóstica importante. Mas uma boa biópsia, um bom patologista nos ajudam muito, e a gente consegue se virar. Infecções, sejam virais, bacterianas, fúngicas, amebíase, DST. A gente tem muito paciente com DST,
e que você acha que é Crohn, mas que não é Crohn, mas que aí trata DST, aí é Crohn. É complicado, não é fácil. E há muita confusão diagnóstica, né, nas clamídias, nos pacientes com HIV positivos. Há uma imbricação de diagnósticos aí, em que, no paciente com sífilis, né, em que, às vezes, a gente leva um diagnóstico diferencial bastante importante, mas que, pensando nisso, pensando na doença inflamatória, pensando nessas possibilidades, a gente consegue fazer o diagnóstico. Na doença de BC, né, doença de BC é o paciente com alterações reumatológicas, né, úlceras orais, genitais, né, e que isso pode acometer o intestino, principalmente o intestino delgado, e ser praticamente indistinguível da doença de Crohn, uma inflamação no intestino delgado, mas pode ser só doença de BC. Drogas, né, anti-inflamatórios são os principais que causam doença no intestino, mas outras drogas também. Recentemente, na nossa clínica, a gente atende muito paciente que faz quimioterapia, e um dos colegas lá, oncologistas, veio com um paciente com colite, isso foi algum tempo atrás. Indistinguível de uma retocorticerativa. É uma derivada da cisplatina que ele estava usando. E ele tinha o esquema de tratamento dele. Falei, olha, quase todos os pacientes dão isso. Falei, faz o seguinte, coloca a mesalazina no seu esquema na dosagem tal. Ele colocou. E separou os doentes, os que usavam e os que não usavam. A maioria dos pacientes que ele... maioria não, todos os pacientes que ele passou a usar a mesalazina protegeu ele contra a lesão do quimioterápico. Né? Então, lesões por drogas mimetizam muito a doença inflamatória intestinal. E, inclusive, um trabalho que ele vai publicar agora. Neoplasias, de diversas maneiras, diversas origens, né, no trato gastrointestinal, podem mimetizar. Mas isso seria muito simples se a gente estivesse falando só disso agora, né? Só dessas condições. O que mais me dá dificuldade diagnóstica, eu posso ter a oportunidade de um Crohn, numa doença extremamente comum no nosso meio, intestino irritável. O paciente tem um diagnóstico de intestino irritável e lá na frente você descobre que ele tem Crohn. Isso é muito verdadeiro, isso acontece pra caramba. Paciente que tem supercrescimento bacteriano no intestino delgado, esses pacientes, se você se aprofunda ou se você se limita a esse diagnóstico aqui, isso aqui pode acontecer num paciente, o intestino irritável, o supercrescimento pode acontecer num paciente que tem doença inflamatória. Cerca de 1/3 dos pacientes com doença inflamatória tem intestino irritável. Uma grande quantidade tem supercrescimento. Se a gente parar a investigação nisso aqui, vamos perder o diagnóstico de diversos pacientes com doença inflamatória, com certeza. Pacientes com doença celíaca, não é incomum a gente encontrar. Não esquecer do paciente que não está respondendo bem, para investigar para a doença celíaca. Ele pode ter as duas doenças, isso não é incomum acontecer. Intolerância a carboidratos, né? Como eu falei de supercrescimento, aqui é a mesma coisa. Se limitar, que não, você tem intolerância a carboidrato, por isso você tem diarreia. Parou a investigação por aí, você pode estar deixando passar uma doença inflamatória. Na diarreia pós-infecciosa, a diarreia aguda pode precipitar uma doença inflamatória. O paciente tem uma diarreia prolongada, não, isso você teve aquela infecção, foi mal curada e tal, etc. E para a investigação por aí, isso pode ser doença inflamatória. Na doença diverticular dos cólons, doença diverticular dos cólons é um compêndio de lesões dos cólons, onde a gente pode ter estenoses, dor persistente, complicações, inclusive com uma forma chamada SCAD, síndrome da colite associada à doença diverticular, onde a gente tem quadros que são indistinguíveis da retocolite ulcerativa até quadros indistinguíveis da doença de Crohn. E nesses pacientes aqui que eu tenho visto muita coisa. Pacientes pós-bariátrico. Paciente pós-bariátrico, depois de muito tempo de operado, eu já tenho uma coletânea de pacientes que desenvolveram, Marta, doença inflamatória intestinal, desenvolveram doença de Crohn. Vários. Bom, então, concluindo para vocês, para não abusar do horário, as doenças inflamatórias são doenças imunomediadas que evoluem de forma crônica, com episódios de atividade e remissão. No momento não temos como curar, mas é possível alcançar o controle da doença por meio de uso de medicamentos e assistência médica e multidisciplinar continuada. Apresentam cada vez mais um espectro crescente de incidência e prevalência no nosso meio.
devemos ter em mente a suspeita clínica para o diagnóstico da doença inflamatória na prática clínica médica diária. Como eu falei, pensar DI na mente. E o diagnóstico é baseado naquela composição que envolve a clínica, exames laboratoriais, radiológicos, endoscópicos, patológicos. O diagnóstico precoce é muito importante, pois possibilita a maior resposta terapêutica e melhor controle da doença inflamatória intestinal ao longo do tempo. Várias condições clínicas apresentam diagnóstico diferencial com as doenças inflamatórias, embora seja importante ressaltar que a associação dessas doenças pode ocorrer em algumas situações. Muito obrigado pela atenção de vocês, desculpe pelo tempo exíguo que a gente tem nesses congressos. Eu podia ficar aqui a tarde inteira falando com vocês sobre isso, é um prazer muito grande. Obrigado. Agora a outra aula é tua também, né? O doutor Enio, que é nosso colega, também não pôde vir por conta de uma urgência, então o doutor Mauro gentilmente vai buscar substituí-lo, apesar de que ele é insubstituível, né? Pode tomar um pouquinho dessa água? É para ti. Ah, obrigado. Peraí, não. Tem importância. Ele... Bom, gente, atropelar duas palestras, assim, às vezes não fica legal, mas vamos mudar um pouquinho, mas o foco é o mesmo, não vai dar problema nenhum. As perguntas ficaram para o final, né? Então, vamos... essa é do doutor Enio. Só um pouquinho. Estou no horário? Ok. Bom, vamos falar então agora como classificar a gravidade das doenças inflamatórias intestinais. Esse é um tema muito legal, muito importante. Meus conflitos de interesse. Bom, essa gravidade, ela envolve a resposta imunológica, né, que vai ter sinais e evidências nos exames endoscópicos, nos exames de imagem, na resposta inflamatória que envolve os resultados da patologia, nos biomarcadores, né, na apresentação clínica que o paciente tem e na qualidade de vida que impacta esse paciente. Ou seja, quanto maior a gravidade das doenças, com certeza, maiores serão os impactos, né, nessas apresentações de exames complementares, na apresentação clínica e na perda de qualidade de vida, o impacto na qualidade de vida que esses pacientes apresentam. Então, é um tema extremamente importante e relevante. Uma coisa importante para a gente ter em mente, quando a gente fala em gravidade, a gente tem que separar o que é a gravidade da atividade da doença e a gravidade do prognóstico que esse paciente vai ter ao longo do tempo. A atividade da doença é uma avaliação do impacto desses inflamatórios em relação aos seus sinais, sintomas, biomarcadores, endoscopia, histologia e como está meu paciente hoje. A atividade hoje, da recidiva da doença hoje, como é que ele está agora, né? A gravidade em relação ao prognóstico são de fatores relacionados ao curso da doença que refletem no espectro do prognóstico. Ou seja, o que o curso da doença poderá ocasionar ao meu paciente. E nós temos condição de saber isso hoje para saber como é que nós devemos tratar esse paciente para o amanhã. Isso é muito importante e muito bacana da gente fazer. Bom, índice de atividade da doença, CDAI, a gente usa muito em protocolos clínicos, né? A gente, nesses protocolos de pesquisa e tudo, etc. Na prática clínica, no meu serviço, no meu ambulatório, a gente não usa o CDAI de rotina, não. Só quando a gente tem pacientes para protocolo clínico mesmo. Mas é baseado em número de evacuações, dor abdominal, bem-estar do paciente, presença de manifestações intestinais, presença ou não de massa abdominal, no hematócrito e no peso corporal. Isso aqui tem todos esses parâmetros, né? Você deixa ser de remissão da doença leve ou moderada, moderada grave, ou grave fulminante, quando isso aqui está lá em cima, né? Esses números, e o paciente está gravíssimo, né? Então, é um excelente índice, mas que, do ponto de vista prático, para colocar isso no ambulatório, no atendimento do paciente,
ele fica um pouco, vamos dizer, não muito prático para poder ser feito. O que mais a gente usa é esse índice de Harvey-Bradshaw, né? Então, todos os pacientes que a gente atende lá no hospital, a gente faz a avaliação do índice de Harvey-Bradshaw para que esse paciente possa ser orientado e medicado. Isso diz respeito ao bem-estar geral do paciente. Se ele está muito bom, muito ruim, péssimo. E isso aqui tem umas coisas. Eu aprendi isso com pesquisa e vendo o paciente. O paciente, às vezes, você vê que ele está assim, mas muito inflamado, muito com uma doença, com uma atividade enorme. Como é que você está? Estou bom, doutor. Eu estou bem. Mas você não está bem. Não, estou bem. Não, peraí um pouquinho. Eu quero que você me diga se você está bem em relação ao que você era antes dessa doença. Não, doutor, aí não. Aí eu estou péssimo. O paciente se acostuma com o sofrimento. Ele se acostuma com a doença. E isso é uma coisa difícil de falar. Mas a gente vê isso muito frequente no dia a dia. Muito mesmo. Então, isso aqui tem que ser... Olha, eu quero que você veja se você está bom ou ruim em relação ao que você era. Quando você corria na rua, jogava bola, ia para a festa de madrugada e no outro dia estava bem. Está assim? Não, doutor, não, de jeito nenhum. Eu só fico em casa, não faço mais nada, tem dor para todo lado. Não, pera, então você não está bom. Você está ruim. Aí você vai falando com ele, aí ele chega à conclusão que ele está péssimo mesmo. A gente às vezes ri disso, mas é uma coisa assim chocante. A dor abdominal, ou com a mesma forma. Ele se acostuma com a dor. Não, está doendo. Só um pouquinho. Que pouquinho é esse? Vamos graduar isso aqui, numa escala de 0 a 10. Como você nunca tivesse tido dor. Como você tivesse perfeito em relação ao seu abdômen. Como é que está isso aqui? Aí a coisa já muda, a história já é bem diferente. O número de evacuações, isso é mais fácil da gente poder definir, né? A presença ou não de massa abdominal também, isso é mais fácil de a gente definir. E a presença ou não de complicações, a gente chama aqui um ponto para cada item, seja manifestação intestinal da doença, algumas outras como abscesso, fístula, fissura, pioderma, etc. Geralmente, essas complicações são manifestações extraintestinais. Uma atividade leve e moderada, de 5 a 7, maior do que 8, moderada a grave. Essa remissão menor que 4, resposta ao tratamento quando há uma queda de 3 pontos desse índice. Esse índice a gente usa muito no ambulatório, eu acho que quase só esse, quando não tem pesquisa. Para a retocolite ulcerativa, a gente já usa essa outra classificação de atividade, o meio score, né? O meio score, ele leva em conta o número de evacuações, presença ou não de sangramento retal, achados endoscópicos, esse é o meio score total, tem o meio score parcial e que a gente não leva em conta esses achados endoscópicos. E a avaliação global que é feita pelo médico, não é tanto pelo paciente. E aqui a gente tem a pontuação, 0 a 2 remissão, 3 a 5 atividade leve, 6 a 10 moderada, acima de 10 grave. Esse índice, o meio score anterior, né, que eu falei, a gente usa muito no ambulatório. Esse índice, o índice de atividade True Love Wits, né? Toda vez que eu falo isso para os meus residentes, para os meus alunos, True Love, gente, amor verdadeiro, existe, está aqui, embora seja um sobrenome, tá bom? True Love Wits. E por que esse índice é muito interessante para mim? Não está aqui. Ah, caramba. Essa classificação, acreditem no que eu vou falar então, essa classificação é de 1955. É uma das classificações mais bem boladas que já aconteceram e que persiste até hoje. Por isso que eu acho que ela é muito boa. A gente usa muito em paciente internado. Tá? Paciente que tem uma retocolite grave, que está internado, a gente usa essa classificação todo dia para ver número de evacuações, sangue nas fezes, temperatura do lado do leito, né, o pulso, os dosagens de hemoglobina são feitos todo dia, VHS. Eu gosto muito de usar essa classificação em pacientes internados. Tá? Então, é uma excelente classificação, senão não estaria aqui até hoje.
desde 1900, vai fazer 70 anos, tá? Então não tem como a gente dizer que ela não é extremamente importante e atual. As classificações clínicas nos dão os parâmetros clínicos. E a gente tem as classificações endoscópicas, que vão nos mostrar como é que esse paciente está em termos de lesão da mucosa, né? E essa classificação endoscópica da retocolite ulcerativa, tanto pode usar esse score aqui, chama de U6, ou o score de Mayo, que é o meio score, que é o que mais a gente usa na prática clínica, né? Que vai nos mostrar se a mucosa é normal, se a mucosa tem uma discreta edema, enantema, perda do relevo vascular, ou se ela tem uma mudança, uma doença moderada com um eritema maior, uma ausência de padrão vascular, friabilidade, erosões. Eu acho que o que define o meio 2 é a presença de friabilidade e erosões em relação ao meio 1. E o meio 3, que é a doença grave, com sangramento espontâneo e presença de ulcerações. O que define o meio 3 é esse sangramento espontâneo e presença de ulcerações maiores nessa mucosa. Para a doença de Crohn, e esse aqui para mim, eu só coloquei esse, porque é o que a gente usa de rotina, o CCD para mim é o mais adequado, mais fácil, mais tranquilo de fazer, não precisa de fazer contas intermináveis e fica bem facinho de entender. Tamanho de úlcera, superfície acometida pela úlcera, superfície acometida inflamada geral, presença ou não de estenose. Isso é graduado de 0, 1, 2 e 3. Então fica bem fácil, a gente faz esse score por segmento, depois soma tudo. Esse paciente, se ele está em remissão, ele não vai apresentar quase nada disso aqui. Se tem uma atividade leve, ele vai apresentar lesões muito pequenas, moderada, com lesões um pouco maiores e com atingimento maior, e atividade endoscópica grave. Isso aqui para o endoscopista eu acho que é bem fácil de fazer, só ter um pouquinho de paciência. Eu tenho no computador lá do nosso serviço, a gente faz isso de rotina. E a gente tem mais, a gente tem inclusive critério de parâmetro de ressonância magnética. Embora isso não seja muito feito na prática, assim, mas se a gente tiver um bom serviço que se dedica, a gente pode ter a atividade da doença alcançada por esse parâmetro de ressonância magnética através desse índice de Maria. Maria é por conta das iniciais do que ele se propõe a fazer, que levam à visualização de espessamento, de aumento da realce da imagem, que dá uma atividade da doença, edema, presença ou não de úlceras. Isso aí é possível fazer fazendo uma atividade da doença por ressonância magnética. A gente pode acessar isso desde que a gente tenha um serviço voltado para isso. E com relação à gravidade do prognóstico. A gravidade do prognóstico é por certas lesões que esses pacientes apresentam, o tipo de doença que se apresenta, em que a gente pode ter uma ideia de como esse paciente vai evoluir. Então, o paciente tem lesão perianal, lesão com localização iliocolônica. Aliás, 70% dos pacientes que têm lesão perianal têm lesão iliocolônica. Idade jovem do diagnóstico, e que precisa de esteroides, esses 4 critérios aqui já definem para nós que esse paciente precisa de um medicamento extremamente efetivo para controlar essa doença, porque essa doença no futuro vai dar complicações, má resposta ao tratamento. Então, esse paciente deve ser reconhecido, tratado precocemente, de forma adequada, com o melhor medicamento que a gente puder lançar a mão para a doença que ele tem. E outros marcadores, como doença extensa do delgado, doença do trato gastrointestinal superior, ulcerações colônicas profundas, presença de fístulas, abscessos, perda de peso importante, história de hospitalização anterior, anemia significante e provas inflamatórias muito alteradas, bem elevadas, bem estouradas. Isso aí significa uma resposta inflamatória muito exacerbada e impacta um fator de gravidade para o prognóstico. Na retocolite ulcerativa não é muito diferente. Também pacientes jovens. A pancolite tem ou seja, uma colite extensa, né? Tem um prognóstico pior. Exames muito alterados de calprotectina, proteína C reativa. A questão da necessidade do corticoide. Se as úlceras são profundas, né? Essas úlceras profundas às vezes dão uma confusão danada, né? Será que é uma colite determinada? É uma colite que determinada está virando Crohn, isso não é retocolite?
é a presença de infecção pelo Clostridium, por citomegalo e história anterior de hospitalização. São todos fatores de mau prognóstico na retocolite ulcerativa e que a gente tem que estar bastante atentos a eles. Eu achei mais prático colocar um caso clínico para mostrar para vocês de um paciente de 21 anos, do sexo masculino, estudante lá da minha faculdade de medicina, tá? No 3º ano, ele veio me procurar. Ele estava com queixa de dor abdominal de forte intensidade, recorrente, na fossa ilíaca direita, há 30 dias, acompanhado de dor e secreção anal. Veja bem, um menino de 21 anos, né, estudante de medicina, com todos esses sintomas, e ele ficou sabendo que a gente tinha lá nosso ambulatório, a gente tratava disso e veio me procurar: professor, eu já tenho aqui um tratamento para Crohn há 2 anos, em que me passaram mesalazina, azatioprina e corticoide. Eu tomo esses remédios desde que eu fui diagnosticado com essa doença, eu nem sei se eu tenho essa doença mesmo, porque eu não melhoro. Aqui, mesalazina, a gente praticamente não usa para Crohn, né? A azatioprina isoladamente também muito pouco, e o uso de corticoide de forma persistente durante esse tempo. Corticoide é um excelente remédio para Crohn, maravilhoso. Agora, é o único remédio que eu conheço, e eu fotografei, inclusive, que tem um livro dessa grossura assim, Marta, dessa grossura, só de efeitos adversos do corticoide. Imagina um menino desse tomando corticoide há 2 anos. E é essa realidade que às vezes a gente encontra, né? Isso acontece. Ele referia que os sintomas dele melhoravam com o uso de prednisona, 40 miligramas por dia, e eles pioravam quando você retirava, ele tentava retirar, desmamar do corticoide. Olha, quando chega a 1 comprimido por dia, começa a sentir dor de novo. Ou seja, é dependente e refratário ao uso de corticoide, né? Era tabagista. Isso aqui é uma coisa que não dá certo com doença de Crohn, é o tabagismo. Isso aí, eu já falei para ele de cara, ou você escolhe, ou você vai ter Crohn, ou você vai ter que parar de fumar. Não, doutor, eu paro de fumar amanhã, não quero me livrar disso. No exame físico, ele tinha dor na fossa ilíaca direita, com um plastrão, que não era uma massa definida, era um plastrão doloroso, mal definido, né, que não tinha limites precisos para a gente poder palpar como uma massa, alguma coisa assim. Um toque retal doloroso, com presença de fissura e de secreção anal. Bom, esse aqui é um quadro clínico de um menino que me procurou no ambulatório, né? Vamos treinar aqui para ver o Harvey Bradshaw dele? Bom, perguntei para ele, como é que você está se sentindo? Ele foi na mesma conversa, né? Não é como você está agora, como você se sentia antes de ter essa doença. Como é que você está? Ah, professor, eu não estou bom, eu acho que eu estou ruim. Falei, você não está ruim, você deve estar, tem 30 dias. Mas vamos dizer que você está só ruim. Para mim, você está muito ruim. Não, tal, aquela conversa assim. Tudo bem, então vamos colocar aqui 2 pontos para você. Dor abdominal, é uma dor forte, é uma dor moderada. Tudo bem, então dor moderada, mais 2 pontos. Número de evacuações, 3, 4, 4 vezes por dia, 4 evacuações por dia. Massa abdominal, uma massa duvidosa, não muito bem definida, mais 1 ponto. Já sobramos aqui 2, mais 2, 4, mais 4, 8, mais 1, 9, e ele tinha também uma fissura anal, ou fissuras anais, né? Mais 1 ponto. Então, esse paciente totalizou 10 pontos. 10 pontos significa doença grave. Fácil de fazer, muito fácil de fazer, prático de fazer. Se tiver isso aqui na mesa do consultório, você faz isso toda hora, se quiser, né? Aliás, todo paciente deve fazer, toda visita. Bom, eu pedi para esse paciente esses exames de rotina que a gente faz lá, cresci deles alguns exames para ver função renal, função hepática, vitamina D, muito importante. Mas, como ele já estava usando azatioprina, corticoide dependente, eu já vislumbrei a possibilidade de ele ter que usar algum agente biológico. Já pedi para ele o cartão de vacina, PPD, aluno lá da faculdade, não teve dificuldade de fazer, e uma colonoscopia para ele. Ele trouxe para mim os exames, estava com anemia, tá? E essa anemia aqui é a anemia da doença crônica, né?
com o VHS bem alterado, um PCR 10 ou 15 vezes mais do que o normal, né? Um PCR também bem alterado. Opa, peraí, provas inflamatórias bem alteradas, né? Albumina baixa, ou seja, 2 anos de doença sem ser medicado corretamente, realmente dá uma albumina baixa qualquer um. Vitamina D baixa, também é outra coisa importante. Calprotectina também elevada, o PPD foi negativo. E a colonoscopia que ele fez lá comigo mesmo, ele tinha aqui algumas ulcerações aftoides, aqui quando a gente começava a subir o cólon descendente. Essas ulcerações aftoides também estavam presentes no outro segmento de transverso, mais um transverso mais proximal, também tinha outra área de ulceração, várias ulcerações, tá vendo? Pontinhos aqui, ó, são chamadas ulcerações aftoides, tá? Com mucosa normal intercalada. Esse é o aspecto do Crohn, é diferente da retocolite ulcerativa, em que o acometimento da inflamação é contínuo na mucosa. Quando eu virei para o cólon direito, que eu ultrapassei a flexura hepática, eu já dei de cara com uns úlceras bem maiores. Tá? Isso aqui já é flexura indo para o colo ascendente. Então, já com ulcerações bem maiores, uma área toda inflamada, se dizer que praticamente não tem área normal, de mucosa normal intercalada, ulcerações menores e grandes também maiores, né? Aqui eu já estava aqui, tinha conseguido entrar no ilho desse paciente. Esse aqui, o colo ascendente, o seco, não tirei foto aqui, mas também tinha lesões. E aqui já é o ilho com lesões ulceradas, serpiginosas, né? Algumas com fundo sujo, ulcerações profundas, né? Nesse ilho terminal desse paciente. Ou seja, paciente com doença iliocolônica. Se eu fosse classificar aqui, só esse ilho aqui dele já me dava 9 pontos no CSD. Não tem estenose, mas tem 3 em tudo aqui, tá? Então já 9 pontos aqui, mas pelo menos uns 6 aqui no colo direito, já deu 15. Então aqui esse CSD já é de uma doença em atividade grave. Bom, então vamos treinar, né? Nós estamos aqui para isso. Esse paciente tem lesões perianais? Tem. A doença de localização iliocolônica? Sim. Esse paciente é jovem, tem 21 anos. Necessitou de corticoide desde que a doença começou. Esse paciente, se tiver mais do que 2 preditores desses 4 aqui, já nos dizem que esse paciente deve ser encaminhado para um tratamento com drogas altamente efetivas. Então, não tire dúvida, não tem nem que ver, esse paciente tem que ir direto para o biológico. Ele tinha, além disso, aí, ulcerações colônicas profundas, né, no ilho terminal, no colo direito, e PCR e VHS muito elevado. Esse paciente foi, então, tratado com o anti-TNF, foi mantida a azoxoprina e foi retirada a prednisona de forma progressiva, suspendia a mesalazina de imediato, não tinha por que ele usar. Uma semana depois já voltou bem melhor, totalmente sem queixas. Doutor, esse remédio tirou a doença com a mão. Eu falei assim, eu acredito, tem toda a razão. Já tinha tido um impacto importante, inclusive na albumina e no PCR, já tinha baixado bastante. Depois, com 8 semanas, estava bem melhor, retirou completamente o corticoide. Com 12 semanas, ele estava com provas inflamatórias praticamente normais. Depois de 4 meses, ele voltou, estava bem, tinha ganhado 6 quilos do que ele tinha perdido. A calprotectina normal. Eu pedi para ele fazer, depois de um mês, a colonoscopia. E essa foi a colonoscopia que ele fez, sem nenhum tipo de lesão, sem nenhum dano estrutural. Esse paciente, ele segue comigo, ele vai na minha clínica, não mais no hospital. Ele se mudou para Florianópolis, fez gastrologia, é gastrologista hoje, se dedica à doença inflamatória. Encontrei com ele na última Sebrad, aqui em Campinas, tá? Usa o anti-TNF até hoje e está em segmento comigo há 6 anos e está muito bem, obrigado. Obrigado a vocês pela paciência.